Fala pessoal, estamos começando mais um Sedu Talks. Dessa vez a gente está com um super convidado. Na verdade a gente está com grandes novidades aqui hoje. Hoje o tema do nosso episódio é o futuro da educação superior no Brasil. Então esse é o tema do nosso episódio de hoje. A educação do Brasil vem passando por um processo de transformação muito intensa, né? Então assim, a educação superior principalmente pós-pandemia, a gente vem passando por uma transformação muito grande. E para tratar sobre esse tema hoje junto comigo, eu tô com uma co-host, que é a Gabriela Alencar, que é do nosso time da Conteúdo Edu. Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda como co-host aqui do Sedu Talks. E se apresenta um pouco para a gente aí. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Eu falo que eu sempre gosto de conversar com pessoas sábias. Então, hoje a gente tem aqui o Paulinho e o Thiago, que para mim já estou gostando do bate-papo, já abriu a mente para várias coisas. E, para quem não sabe, eu sou especialista em marketing educacional na Conteúdo Edu. Fico por parte ali das estratégias também à frente dos clientes e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Que bom, Gabi. Show de bola. Vamos fazer um bate-papo bem legal. E o nosso super convidado de hoje foi até complexo, pessoal, porque eu ia fazer um mini currículo do Paulo, mas não dava num mini currículo, tinha que ser um grande currículo. Então eu até passei essa missão para ele. Hoje a gente está com o Paulo Lima. O Paulo Lima, ele é reitor da UniGoiás, que é uma das instituições mais tradicionais de Goiás. Então, uma das maiores e mais tradicionais instituições do estado. Então, Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo ao Sedu Talks. E se apresenta um pouco para a gente aí. Eu vou até complementar, já se apresenta e conta um pouco mais de quem é o Paulo Lima, a jornada do Paulo nesse mundo da educação. Muito bem, Thiago, obrigado pelo convite, né? Obrigado aqui por você estar com a gente, Gabi. Especialista em marketing educacional, Isso muito mesmo. Interessante, né? Uma carreira até nova, né? Então, Thiago, eu tenho uma história longa na educação, né? Eu brinco sempre que eu nasci e cresci dentro de uma escola, né? Mas eu fiquei durante 24 anos como diretor de uma instituição no interior, que é o Centro de Ensino Superior de Catalão. Morei na cidade de Catalão e a gente conseguiu ver o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade com a presença de duas universidades grandes que somaram para a cidade. E não só para a cidade, mas toda a região. O Catalão é uma região que atende vários municípios, é uma cidade que atende vários municípios, né? Mas, além disso, eu tive outras atuações na área de educação, eu fiz algumas consultorias, trabalhei com algumas universidades, com algumas faculdades no interior também, com alguns projetos. E atualmente eu estou como reitor na UniGoiás, né, que é a minha casa de graduação. Eu fui graduado lá há muito tempo, mas fiquei muito tempo fora e fui convidado pela mantenedora, né, para assumir a reitoria. E estou lá, lutando com a educação, né? Além disso, eu tenho uma participação já desde a fundação do Sindicato das Mantenedoras do Estado de Goiás, do Ensino Superior do Estado de Goiás. Eu sou vice-presidente já tem alguns anos, fui reeleito agora em julho. Também já participo há muitos anos da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, a ABMS, que fica em Brasília, você conhece, você frequentemente está lá visitando, né? Onde reúnem educadores do Brasil todo. Também agora tomei posse anteontem na diretoria da Confenem, que é a Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino, e também participo da diretoria da Federação de Educação do Centro-Oeste. Então, nessa atuação sindical, associativa, eu tenho participado há muito tempo, sem deixar a minha paixão, que é a educação, né? Então, eu continuo, a gente brinca, eu estou no front, eu estou na frente, eu discuto projeto pedagógico, eu sento com o coordenador, a gente faz uma gestão bem compartilhada. Então, essa paixão minha pela educação já tem de longa data, né? Tive uma atuação antes da educação, há mais ou menos 30, 40 anos atrás, na área comercial, já trabalhei em outras áreas, mas de 30 anos para cá eu me dediquei à educação e é o que eu tenho feito com paixão, sabe? Eu gosto de discutir o tema e gosto de fazer e faço com paixão. Comecei a trabalhar muito cedo, já comecei a trabalhar com 12 anos. A minha primeiro emprego não existe mais, eu era contínuo. Isso não existe mais, essa profissão. Sei nem o que é. Contínuo é o que tramitava documento dentro de uma determinada empresa. Não existe mais essa profissão, porque hoje tem e-mail, né? Sim. Então não tem. Hoje tem WhatsApp e tal, não tem mais. Mas foi meu primeiro trabalho, foi com 12 anos de idade. E dali eu não parei mais, né? Entrei na educação mais um tempo. Depois, outro dia, eu ouvi uma frase que me fez rir demais. Eu achava que eu era antigo, né? Velho. Eu falei, não, você é vintage. Me disse, você é vintage. Isso é verdade. Interessante isso. Mas estamos aí, vamos trabalhando e temos que continuar, né? A educação não vai parar, o Brasil
precisa, a educação é uma mola propulsora, a gente sabe, é uma discussão antiga. E eu acho que é por aí que a gente tem que seguir. Perfeito. Pessoal, vocês tiveram ideia da pessoa que está aqui com a gente hoje como convidado. Então, assim, o Paulo, como ele comentou, são 30 anos aí ativamente, né, na área de educação, fora outras experiências. Então, assim, é um cara que tem muita experiência e muita bagagem, fora toda essa representatividade associativista, que eu vejo que te traz muita visão global, e foi por isso que eu fiz questão de te convidar para trazer sobre esse tema. Paulo, eu queria saber sua visão sobre o cenário da educação para frente. O que a gente pode esperar da educação superior no Brasil? Você até comentou que o futuro nosso é educação, e eu concordo plenamente. Agora, como? Como que vai se configurar? Como que você enxerga que vai ser a configuração da educação no Brasil para os próximos anos? Tiago, é uma pergunta bem ampla, né? E a resposta também não pode ser diferente. Veja só, quando a gente volta no modelo, no tempo da pandemia, que eu falo muito assim, que na minha visão, a pandemia, ela atrapalhou todos os setores do mundo todo, mas em especial a educação. A educação foi muito machucada, foi muito prejudicada. E o nosso prejuízo da educação a gente não vê de imediato. Na saúde você vê, porque você fica enfermo, você vai para o hospital, então ela é pronta. Na educação não. Na educação a gente vai colher o fruto da pandemia em 4, 5, 6 anos, que é a hora que esse profissional que veio da formação durante o período pandêmico, que ele vai para o mercado de trabalho. Então isso mudou muito a educação. A pandemia ela foi um divisor para nós, porque ninguém sabia fazer o modelo que precisava ser adotado, a educação não podia parar, as pessoas não iam ficar em casa paradas, e tudo foi feito de pronto, sem ninguém saber, né? Ninguém sabia como fazer, todo mundo começou tateando e de repente nós fomos surpreendidos com a portaria do Ministério da Educação no mês de março, lá do início da pandemia, e foi uma loucura, foi todo mundo correndo. E isso fez com que a educação se transformasse, né? Principalmente a educação superior. Nós tivemos que reaprender a ensinar, reaprender a educar. Foi um desafio muito grande. Eu vivi situações que me fizeram repensar o tempo todo. Nós tivemos que aprender a fazer educação remota, né? Online, que não era EAD, era online, que é diferente. E eu comecei a me deparar com situações que hoje a gente até riu. Tinha um professor que não sabia, ele não tinha uma postura para fazer esse tipo de educação. Então, por vezes, a gente teve que, em algum momento, fazer reuniões com os professores para falar um pouco sobre etiqueta de aula remota, né? Para eles se portarem de uma forma diferente e tal. Claro que isso foi um dos detalhes, mas isso transformou, a pandemia transformou a educação, no meu ver. Né? O Ministério da Educação edita constantemente novas diretrizes curriculares, a gente tem que estar sempre se adaptando, sempre modificando, mas a pandemia mudou muito. Ela fez com que... E, ao meu ver, ela não mudou para melhor, ela mudou para pior. Porque, de forma geral, o aluno ele ficou mais preguiçoso. Ele ficou mais sucinto a ficar em casa, eu quero menos presencialidade, eu quero mais EAD, eu quero mais, sabe? Isso tem um ponto positivo quando a gente tem responsabilidade, quando o aluno sabe que ele tem que parar, que ele tem que dedicar um tempo ao estudo, né? Mas tem um ponto negativo, quando o aluno não tem essa responsabilidade e deixa achando que aquilo é um modelo de facilitador. Fala, Paulinho, até para a gente puxar aqui um gancho para essa nova geração que está vindo, né? Essa geração Z ali dos alunos, como é que você enxerga o perfil de alunos? O que está mudando? O que muda, assim, o geracional mesmo, de 10 anos para trás para esses 10 anos para frente? O que você acha que foi um ponto ali de inflexão para esses novos perfis de aluno? Como é que você enxerga isso? Quando a gente entra numa sala de aula para dar aula, Gabi, em uma semana a gente já sabe que é aquele aluno, como diz, vamos falar um vocabulário, né, de jovem, a gente já sabe aquele que vai virar. O professor bate o olho, já sabe aquele aluno vai dar certo. Ou não vai, né? Você já sabe. O outro você já sabe que, né, a gente já sabe. Então, a pandemia ressaltou isso um pouco mais. Você tem aquele aluno que, mesmo vendo essa dificuldade, ele se dedicou, e esse aluno é o diferente, ele vai fazer diferença no mercado de trabalho. E aquele aluno que levou achando que estava tudo certo, que ele estava preocupado com o diploma. Eu venho de um modelo, Gabi, onde o diploma era um diferencial. A gente ter um diploma era um diferencial. Hoje não é mais. Hoje não é mais diferencial ter diploma. Diferencial hoje é saber fazer. Quando uma empresa contrata um profissional, ela não pergunta se ele tem diploma ou aonde ele formou. Antigamente perguntava.
Ah, você faz o que você fez em tal lugar. Hoje não, hoje ela pergunta assim, você sabe fazer? Faz aqui para mim. Vou te dar um exemplo, uma construtora, ela vai contratar um engenheiro. Ela pergunta onde ele formou? Essas perguntas é a segundo e terceiro momento. No primeiro momento ela pergunta, você sabe fazer? Me mostra. Claro que não nesse modelo, né? Ela vai para campo. Mas ele deu conta de apresentar? Ele está contratado. Claro, se tem um que tem diploma e outro que não tem, o que tem diploma tem mais vantagem. E você acha que essa geração está desvalorizando o sistema educacional como um todo, né? Não se importando tanto com fazer uma faculdade, ter um diploma? E o que você acha que a gente pode fazer para resgatar isso para a nossa geração? O que você acha qual que é o papel ali de uma instituição de ensino ou até mesmo de políticas públicas, privadas, para poder dar esse brilhar dos olhos da educação novamente para essa geração, que a gente fala que a geração, muitos falam assim, a geração neném, que estão desmotivados, que não tem ali um objetivo claro e específico em relação à educação. O que você acha que nós, como os educadores, o que você acha que como pode ser o seu papel para realmente fazer virar esse jogo na cabeça desse aluno? Gabi, o professor é um herói. Porque nós vivemos num país com muitas diversidades. E o professor ele consegue captar todas essas diversidades e fazer de forma brilhante com que o aluno goste daquilo que ele está apresentando. Essa pergunta sua, ela vai mais fundo um pouco, porque a gente fala que vive num país democrático. Mas as instituições, elas não têm autonomia para criar cursos da forma que elas querem. O aluno chega em mim e fala, pô, tem um monte de disciplina chata no meu curso, por que eu faço isso? Como é que eu vou explicar que o Ministério da Educação cria diretrizes e obriga todas as instituições a seguir, sob o pretexto de que todo aluno tem que circular e ele pode atuar em todo o território nacional ou até fora? Tudo bem, mas em algum momento a gente tem que ter liberdade para criar. Eu quero fazer algo diferente. Hoje a gente tem que fazer isso com um percentual muito pequeno do curso. A maioria do curso, cerca de 70%, 80% do curso, ela é estabelecida dentro de diretrizes curriculares que são editadas pelo Ministério da Educação. Então, quando você me pergunta do brilhantismo do aluno, a gente tem pouco dentro de um curso onde o professor tem que conseguir inovar, e às vezes até mesmo dentro da disciplina. Ele criar situações onde chame a atenção do aluno, onde desperte no aluno o interesse de buscar o conhecimento. Isso é um desafio. Um desafio. Então, assim, para a gente fazer um paralelo aqui, seria importante renovar essas diretrizes, grade curricular, estrutura de ensino, ou não? A tradicionalidade ali, ela é um ponto importante ainda. Bom, eu venho de um... Ou complementando, ou trazer flexibilidade. Porque assim, até complementando um pouco essa fala da Gabriela, quando a gente pega essas instituições disruptivas que têm aparecido, um exemplo, eu não sei se você já viu a Link School, por exemplo, que tem feito um excelente trabalho com administração. Só que eles conseguem pegar um curso extremamente tradicional, que hoje, para se matricular no presencial, é um desafio enorme, e conseguem fazer com que o ticket seja de R$12 mil e que você tenha lista de espera para poder fazer matrícula. Esses caras não estão cumprindo as diretrizes do MEC ou eles acharam brechas nessas diretrizes para poder chegar nisso? Eles encontraram soluções dentro das diretrizes, mas não é fácil. É muito difícil isso. É claro que nós estamos falando você fala de uma instituição que é um nicho de mercado, mas ela é bem pequena. Ela atende um público menor, com um ticket médio muito alto, é uma outra proposta, mas ela segue a diretriz curricular e encontra dentro da diretriz o formato que ela quer, né? Não é nenhum problema que isso seja feito. Mas quando a gente fala de ensino superior num Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, nós não conseguimos fazer com que todas as instituições tenham um nicho de mercado, que elas eduquem pouco. Até porque o modelo de educação que nós defendemos é um modelo aberto, onde todo mundo possa ter acesso, e não o contrário, como a gente tinha há muitos anos atrás. E, Paulinha, a gente escuta muito falar que a educação virou um commodity, né? Que todo mundo está abrindo várias faculdades em vários pontos. Você acha que realmente virou uma commodity ter uma instituição de ensino, vários polos e tudo mais? E qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Não, eu não acredito nessa visão de commodity, eu vou te explicar por quê. Eu tenho uma visão, às vezes, um pouco diferente. Não existe uma escola igual a outra. Cada uma tem a sua característica, cada uma tem os seus valores, né? E o que faz a escola são os professores, são os alunos com seus brilhantismos, com as suas sacadas, né? Um jeito de educar diferente. Eu não acredito em commodity para educação. Não acredito. Eu acredito que sim, houve uma abertura muito grande, era preciso. Nós temos um Brasil, um país muito grande, onde a educação superior era tímida, e hoje não. Hoje nós temos acesso fácil. Isso não é ruim. Não é ruim, é muito bom. Qual é o problema da gente sair na rua e toda hora ser atendido por alguém que tem nível superior completo?
Você pega países na América do Sul como o Chile, que tem o triplo quase da formação proporcional que nós temos no Brasil. Então não tem problema, eu não acho que é commodity, eu acho que as escolas são diferentes, cada uma tem suas propostas, mesmo se adequando dentro das diretrizes curriculares, elas conseguem fazer algo diferente. Eu tenho uma visão mais aberta. Perfeito. Paulo, eu vou puxar, é porque a gente abriu várias caixas que complementam, acho que a primeira pergunta que eu te fiz. A gente falou um pouco sobre os desafios regulatórios, a gente falou um pouco sobre a geração que está no mercado. Olhando todos esses desafios que a gente tem aí, a questão de população, a questão de abertura de polos, o modelo de ensino EAD, híbrido, presencial, entre várias outras coisas que a gente vê, quando a gente junta todos esses itens e vai trazer uma perspectiva para o futuro da educação, o que a gente pode esperar desse futuro? O que você enxerga? Você vê um futuro melhor ou pior? Igual você comentou, por exemplo, da questão do diploma, da importância do diploma na cabeça das pessoas. E aí, para onde que vai a educação superior formal, vamos dizer assim? Olha, primeiro, a gente precisa, no meu entendimento, de ter um modelo mais democrático. O que eu digo como democrático? Não que não seja, mas o Ministério da Educação tem que interferir menos na educação. Ele tem que traçar diretrizes muito, muito globais para que as instituições sigam e deixam que elas façam dentro do seu projeto. As mais brilhantes, elas vão vencer. E isso vai fazer o diferencial lá na frente. Na hora que você começar a formar profissionais diferentes. A gente ainda vive num modelo muito fechado, Tiago. O Ministério da Educação ainda infere muito nas instituições, estabelecendo diretrizes. E eles acham que estão certos, ok. Na minha visão, a gente tem que abrir mais, deixar as escolas terem mais liberdade, fazer a educação do jeito, claro, com diretrizes mais amplas, mas elas têm mais liberdade. Isso vai sim fazer o diferencial futuro. Onde a gente uma escola pode ter uma receita de transformar aquele aluno de uma maneira diferente, onde ele vai brilhar muito mais que o outro. É isso que vai acontecer, deveria acontecer, né? Mas a gente enfrenta alguns desafios para chegar nisso. Não é tão fácil. O país é muito grande, as escolas têm grandes desafios. Eu entendo quando o Ministério da Educação edita diretrizes, porque não pode deixar solto também, cada um fazer do jeito que quer, mas eu ainda acho que interfere muito. No meu ponto de vista, tinha que interferir menos na educação. Mas o cenário atual, com a interferência que nós temos hoje, se a gente considerar que a gente provavelmente não vai ter grandes mudanças na estrutura, considerando isso, o que a gente espera, então? O que vai acontecer? Porque assim, a gente vê uma movimentação, quando a gente olha para números, a gente vê principalmente a educação superior presencial caindo, ano após ano. Esse ano foi o primeiro ano do censo que ultrapassou, né? Efetivamente o EAD ultrapassou o presencial. Então a gente tem uma movimentação do crescimento do EAD. Uma outra coisa que a gente vê, igual você comentou, das faculdades de nicho, como um dos segmentos que crescem muito. Outra coisa, muitas formações não formais que têm se destacado, então o G4 Educação da Vida, ou empresas que você não tem uma certificação reconhecida pelo MEC ou pela Secretaria de Educação, mas você tem um certificado que é válido pelo mercado. E aí, qual que é o caminho? A gente vai para pequenas formações, a gente vai para um novo modelo disruptivo de educação, ou vai sobrar só os grandes grupos educacionais? O que vai acontecer? Bom, sobre a Essa questão... é a pergunta de $1 milhão, né? Claro. Se eu soubesse, eu já tinha acertado. Não acredito que a educação vai ser controlada por grandes grupos só. Eu acho que não. E pelo contrário. Eu acho que os pequenos, a maioria das instituições médias e pequenas hoje, ela ainda tem uma representação muito importante na sociedade. Sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo um momento de muita mudança, né? Isso preocupa para o futuro, né? A receita ideal, você falar, igual a pergunta de $1 milhão, eu não sei o que vai acontecer, eu sei o que eu estou assistindo. Nós estamos vivendo agora um novo marco regulatório do Ministério da Educação, que estabeleceu novas diretrizes. Em um prazo de 2 anos, já passaram 6 meses, todas as instituições vão readequar seus cursos. E provavelmente os cursos presenciais vão diminuir a presencialidade. É o que está se prevendo. A expectativa é que os cursos presenciais tenham 3, no máximo 4 dias de aula por semana. E as demais disciplinas EAD. É o formato híbrido que já vinha sendo adotado por algumas instituições de forma isolada, e o Ministério da Educação resolveu abarcar isso como proposta e fazer esse marco regulatório. Aí vem o grande desafio. Para o aluno e aí, Tiago, você tem que entender assim, sabe aquele aluno que vem de uma família humilde, com situação difícil, ele não tem nada a perder. Esse aluno,
Se você colocar ele no EAD, se você colocar ele no presencial, você pode pôr ele vai se agarrar de uma forma com conhecimento que ele vai ficar ávido por conhecer, por buscar o conhecimento do professor. Esse é o que faz a diferença, porque ele não tem nada a perder, ele precisa da educação para mudar a vida dele. Verdade. Muitas vezes você pega um aluno numa condição financeira melhor que não está tão preocupado com isso. E aí também tem uma série de fatores da família que ter uma estrutura que ele vai dar continuidade ou não. Mas a educação, no meu ponto de vista, ela vai sofrer uma mudança mais forte agora com esse novo marco regulatório. Porque vai mudar tudo agora. Sim. Em 2 anos nós vamos ter uma mudança radical. Você acha que o marco foi positivo ou negativo? Na sua visão? Vamos olhar para o texto. Eu né? queria, A gente ainda não eu tem queria que o nosso aluno tivesse mais maturidade para entender a importância dele buscar o conhecimento da universidade. Aí sim o marco regulatório seria ideal. Vou te dar um exemplo, Thiago. Fernando Henrique foi ex-presidente da República. Quando ele esteve exilado, ele foi professor na França. Ele dava aula, não sei qual universidade, mas ele dava aula na universidade para 500 alunos. A gente tem condição de fazer isso aqui? Não. O Ministério da Educação, por vezes, tentava regular o número de alunos por sala. Sim. E por que ele dava aula para 500 alunos? Qual era o diferencial lá? É porque os 500 alunos que assistiam a aula dele estavam ávidos por conhecer, eles ficavam atentos. Eles queriam assistir a aula. O nosso não. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala sobre isso, que o aluno de graduação é o único consumidor que compra, paga e não quer levar. Isso, é isso. É muito engraçado, porque se você pega, por exemplo, hoje a gente está gravando esse episódio numa sexta-feira, se o Paulo, como reitor da instituição, mandar um comunicado e falar, pessoal, hoje não vai ter aula, ninguém vai ficar com raiva do Paulo. Não. Todo mundo vai fazer festa. E eu tive um caso muito engraçado, eu estava fazendo uma formação em uma instituição aqui em Goiânia, era uma formação de professores. E aí tinha uma colega, que inclusive ela é de origem japonesa, e eu lembro que a aula acabou 1h30 antes do horário. Tipo, acabava às 18 horas, ela acabou às 4h30. Ela ficou, assim, revoltada. Claro. Ela abriu uma reclamação, abriu uma ouvidoria na instituição de ensino por conta disso. E esse exemplo que você deu do Fernando Henrique é exatamente isso. É porque, assim, quando a gente vai para um aluno de pós-graduação, mestrado, esse cara ele está preocupado com conhecimento, ele não está preocupado com o corpo presente. E agora, o aluno de graduação, principalmente quando você pega essa geração mais jovem, que o cara, muitas vezes, ele tá lá porque o pai dele mandou, ou porque o pai dele deixou ele na porta da faculdade, vai buscar ele no final do dia e ainda tá pagando a mensalidade dele. Ou porque alguém fala que é importante, que Exato. Ele precisa ter uma o chefe dele tá cobrando para ele poder crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro. Então, isso realmente é uma realidade. E por isso que eu enxergo muito esse crescimento das formações não reconhecidas, principalmente por conta disso. Porque eu acho que sua fala foi muito importante quando você disse que as empresas estão buscando pessoas que sabem fazer. Lá na Conteúdo, nós somos 4 sócios e os 4 são formados na Universidade Federal, daqui de Goiás. E a gente olha muito para currículo ainda. Acho que por conta da formação e tal, de você ter essa questão de ter vivido a academia, a gente olha ainda muito para essa questão. Então, por exemplo, quando o cara vem de uma formação melhor, geralmente tem um perfil melhor. Então a gente tem essa característica. Eu vou dar um exemplo da Gabriela. A Gabriela, você acha qual que é a área de formação da Gabriela? Não sei. Chuta. Qual que é a formação da Gabriela? Gabriela é engenheira civil de formação. Então, assim, é uma área que tem nada a ver com marketing, mas ela está no marketing há não sei quantos anos e tem uma característica que é excepcional. A Gabriela, na questão de análise de dados, de fazer uma leitura rápida, que é uma competência que o engenheiro geralmente adquire na faculdade. Então, assim, isso são coisas legais. E quando você pega o time da Conteúdo, eu diria que 80% do time da Conteúdo ou está formado ou está terminando a formação. Então, mesmo que na área de marketing, hoje é muito fácil. Você entra, tem milhões de formações para você fazer. Mesmo assim, a gente tem um time, com grande maioria do time, com formação superior ou concluída ou em processo para concluir. Então, assim, eu entendo que isso destoa um pouco do mercado, mas a gente ainda percebe que tem empresas que valorizam ainda essa questão de ter uma formação superior, dessa pessoa, porque tem algumas competências, Paulo. E eu acho que, assim, o EAD tem uma questão muito difícil, que é a disciplina para você poder terminar uma formação. Só que tem uma questão que eu acho que principalmente as novas gerações têm perdido muito, que é a capacidade social. E eu acredito que muito por conta de tecnologia e tudo mais.
E na graduação, na faculdade, você tem a turma que você não gosta. Você tem aquele cara idiota da sala que faz as perguntas que você fala pra que esse cara tá fazendo essa pergunta. Você tem que conviver com o diferente o tempo inteiro. Então você aprende quando você entra no mercado de trabalho, eu tenho a percepção que a pessoa que passou, por exemplo, por uma formação presencial, ela parece que ela já vem mais preparada para a realidade corporativa. Então, peraí, olha só, 3 assuntos bons pra gente conversar agora, ó. Você falou sobre currículo, contratação na Conteúdo.edu. Uhum. Você falou sobre formação na Universidade Federal. E você falou sobre a questão da diferença do aluno que vem do presencial para o EAD. Uhum. Bom, eu tenho 2 filhos. Eu não recomendaria um filho meu, com 18 anos, fazer um curso EAD. A não ser que fosse uma situação completamente atípica, que ele tivesse impedido por algum problema de trabalho ou de saúde. Uhum. Por quê? A presencialidade, no meu entendimento, ela traz, além do conhecimento que ele vai buscar na escola, um network. Sim. Você não lembra de um colega seu do pré-primário, mas você lembra de um colega seu da faculdade. O Lucas Teixeira é meu sócio. Pronto. Fizemos faculdade junto. Então você vê, é importante, mas é um ponto de vista pessoal, tá? Eu acho que o EAD é um curso, são cursos extremamente importantes para uma pessoa que já está formada, que é uma segunda formação, está trabalhando, não tem tempo de ir para a faculdade, mas ele já tem um conhecimento básico, já tem uma pessoa madura, já tem, sabe? Porque quando você pega uma pessoa mais madura e coloca no EAD, a disciplina é outra. Ele tem disciplina, ele está pagando a mensalidade, ele sabe quanto é que custa, ele vai fazer bem. Quando você pega um menino de 18 anos e coloca para fazer o EAD, é um oba-oba. E ele perde o network. Ele não vai para dentro da escola conhecer, conversar, encontrar outras oportunidades, que seja naquele momento ou depois de formado. Depois de formado, ele encontra um colega e fala, nossa, esse cara está na empresa, apareceu uma vaga, eu vou ligar para aquele amigo meu lá e tal. Então, esse network é muito importante. O meu filho, eu tenho um filho que ainda está na faculdade, eu tenho um mais velho, um de 24, está na faculdade, ele faz presencial. E eu fui o maior incentivador. Falei, quero que você vá para o presencial, para você conviver, para você socializar, para você entender as diferenças. E eu acho que esse seria o caminho, no meu ponto de vista. Quando você fala de currículo, você fala assim, ó, na Conteúdo.edu, nós somos 4 sócios formados na Universidade Federal e a gente olha para o currículo da pessoa. Eu também olho. Eu participei, não participo mais, mas eu participei muito de banca de seleção de professores. E o meu critério era totalmente diferente da banca. A banca que pegava o currículo do professor e queria saber se ele tinha experiência. E eu, pelo contrário. Quando ele tinha experiência, eu não queria. Eu queria ele sem experiência, eu queria ele com conhecimento. A experiência eu dava para ele. Eu moldava. Nós temos a equipe pedagógica, então eu falava, nós temos que pegar um professor sem experiência. Porque ele não vem com vício. Eu quero que ele tenha conteúdo. Eu quero que ele saiba. Agora, a parte pedagógica a gente fornece. Então, hoje, quando eu busco um profissional, tem muitas empresas que fazem isso. Ela quer um profissional que tenha capacidade de conviver em equipe, ela quer um profissional que saiba se comunicar Soft bem. skills, né? Ela não está preocupada para a experiência. Hard skill ela desenvolve. Ela não está preocupada com a experiência. Isso a gente vê muito. Mas é claro, o mundo é enorme, o Brasil é grande, tem de tudo, tem empresa que continua olhando para o currículo, tem novas formações, como você falou. Tem novas formações? Tem gente que vai se dar muito bem com conteúdo, engenharia de tráfego, tem um monte de formações novas. Mas também, eu não concordo quando a gente lê matérias e fala assim, vão acabar as profissões tais. Não vai deixar de existir médico, Thiago. Não. A IA não vai substituir o médico. A IA vai te dar um diagnóstico no exame, mas ela não... E você vai confiar, Thiago? Esse é um tema. Peraí, deixa eu só falar da formação. Concluir. Quando você fala da formação de Universidade Federal, eu sou muito crítico ao processo. Muito crítico. Eu acho que se você quiser uma hora gravar um podcast sobre esse tema de universidade pública, eu estou pronto. Eu vou trazer um convidado de universidade pública. Por favor, eu preferiria. Faz um bate-papo desse jeito. Que eu ia mostrar para ele o desserviço que a universidade pública presta para o país. Eu ia mostrar. E olha o tamanho da responsabilidade de fazer uma fala dessa. Essa fala é séria. É séria, eu sei. Né? Porque briga com muita gente. Mas a hora que eu colocar um outro ponto de vista, você vai entender. Mas é difícil. Quem é o aluno que vai para a Universidade Federal? Normalmente, vamos lá, nos cursos de alta empregabilidade, é um aluno que vem de uma condição financeira boa, se preparou bem num cursinho de ensino médio, pagou as escolas particulares mais caras do ensino médio para concorrer, entrar na medicina, na engenharia, nos cursos de alta empregabilidade. Tem disponibilidade de horário, pode ficar o dia todo estudando, pode ir para a biblioteca, tem condição financeira de acessar as melhores ferramentas, não tem problema alimentar, ele come o que quer, a hora que quer, não. Tem como se locomover. Aí, quem é o aluno que, por vezes, vai para a universidade particular? A maioria é o aluno que trabalha o dia todo, vai para a universidade para buscar um conhecimento, para melhorar a vida dele, para mudar a vida dele, da família dele. É um cara que não tem o tempo disponível, às vezes não tem o recurso disponível.
Tiago, eu me deparei com uma situação na pandemia onde um aluno me procurou e falou assim, professor, eu não consigo assistir aula porque eu não tenho internet. Olha, falar isso no dia de hoje? Eu falei, como você está fazendo? Ele falou, eu não consigo pagar o pacote de internet da minha operadora, eu chego em casa e sento na farmácia que tem do lado para pegar o Wi-Fi da farmácia para me assistir aula. Essa realidade não tem na Universidade Federal nos cursos de alta empregabilidade. Você pegar um curso mais baixo, ok, tem gente muito carente lá. Mas os cursos de alta empregabilidade, você vai lá e pega a população desse curso. A maioria vem da iniciativa privada. Então, isso é um desserviço para a população. Aí, quando você pega a formação, o aluno que vem da universidade pública tem uma chance de estar mais preparado do que o demais. Não vou dizer que é, mas ele tem uma chance. Por quê? Porque ele tem uma estrutura de atrás muito maior. É porque, então, na verdade, tem uma inversão. É uma inversão de é porque valores. O aluno da universidade pública, ele estudou a vida toda na particular. Num colégio particular, ele se preparou bem e foi parar numa universidade pública. Então, ele paga durante toda a jornada dele de educação básica e depois ele termina na educação superior numa universidade pública. E o da particular? E o da particular é o inverso. É o cara que vem, a gente sabe, percentualmente vem do ensino público. Tem dificuldade financeira. Depois ele cai no mercado de trabalho, geralmente. O mercado exige uma formação dele e aí sim ele vai entrar numa particular. Ele até tenta entrar na Universidade Federal, concorre com outro que está mais bem preparado que ele não consegue. Aí ele vai o quê? Ele vai procurar na universidade privada ou ele já vai direto. Eu já tive uma conversa sobre isso. E aí vem a responsabilidade da gente como cidadão, né? Quem transforma mais essa pessoa? Quem é mais responsável pela transformação dessa sociedade nesse momento? A universidade pública ou a particular? A particular. Pronto. E se a gente for pegar percentualmente, eu não vou saber o percentual, mas eu sei que assim, mais de 70% 80% dos alunos estão na iniciativa privada. Estão na privada. Então, assim, eu fujo um pouco dessa curva, Paulo. Eu sou um cara que eu estudei a vida toda em escola pública, mas eu sei que eu sou uma exceção, mas eu estudei a vida toda em escola pública e depois acabei ingressando na Universidade Federal. Dentro disso, e até você comentou já um pouco sobre políticas públicas, eu queria pegar a sua visão sobre o atual governo e principalmente o papel do Camilo Santana como ministro da Educação. Você comentou um pouco sobre o marco regulatório. Qual que é a sua visão sobre esses 3 anos aí que a gente está terminando de gestão do Camilo? Você acha que está indo bem? Você acha que está indo mal? Você acha que está no caminho certo? Qual que é a sua visão? Está neutro, no meu ponto de vista está neutro. A gente não está vendo grandes mudanças, o marco regulatório tem pontos positivos e pontos negativos. Demorou muito para sair. Demorou muito. O marco regulatório veio muito mais para atender o EAD do que o presencial e vai atingir todo o sistema de educação. Em 2 anos nós vamos ter muita mudança e a gente vai sentir essa mudança. Sei que o Camilo Santana conheço pouco do ministro, mas sei que ele vem de uma história, que ele é do Ceará, e o Ceará tem uma história de educação de ensino médio fantástica, um exemplo do Brasil. Sim. Eu não sei, eu acredito que ele esteja envolvido nesse processo, ou conheça, porque não é impossível dele estar lá do Estado e não conhecer. Tem atuações políticas lá. Não posso falar do ministro, não posso falar mal e também não posso falar bem. Acho que ele, como educador, deve ter feito um bom trabalho no Ceará e deve estar fazendo. Agora, acho que o MEC ainda demorou muito para sair com esse marco regulatório, né, e que algumas mudanças, é natural, Thiago. Toda vez que tem uma mudança, você tem a turma que gosta, a turma que não gosta, quem fala que podia ser um pouco diferente. É natural, é da educação isso. Não posso falar para você gostou do marco regulatório? Eu gostei de algumas coisas, eu achei que outras coisas foram exageradas, achei que outras coisas poderiam não ter sido mudadas, mas é assim, tem que seguir a regra. Vamos lá. Do limão à limonada. Até sobre essa questão do marco regulatório, eu tive uma percepção bem positiva sobre as mudanças que foram feitas, assim, de maneira geral. Você comentou um pouco sobre a questão da pandemia e o impacto que isso gerou. E a Gabi falou um pouco sobre a questão dos commodities. Eu acho que nesse processo que a gente estava passando dos polos EADs, principalmente, a percepção que eu tive é que ficou um processo muito desordenado. Então, assim, muitas portinha de esquina, sem uma fachada, sem identificação nenhuma. Aqui é um polo da Uni alguma coisa, e o cara começava a vender cursos o aluno não precisava nem ir presencialmente. Então, basicamente, ele era um ponto de venda. Então, assim, eu acredito que principalmente essa questão da regulamentação do EAD, que foi o que você comentou, sobre essa questão dos polos, de regular esse processo dos polos e principalmente da gente ter uma questão de fiscalização, que é algo que está previsto, eu acho que pode ser uma evolução para o EAD, talvez para a gente melhorar um pouco do EAD. Uma coisa que eu sou muito crítico em relação ao EAD
é que tem uma empresa que detém 80% do share do material educacional do EAD no Brasil. Então, existe um grupo só que detém... Então, isso significa que se eu faço da Uni 1, Uni 2, Uni 3, Uni 4, Uni 5, é praticamente tudo a mesma coisa, é o mesmo material. A diferença foi que ele pegou e colocou a logo dele, fez um ou outro material e montou a matriz na sequência que ele achava mais interessante. Essa é algo que eu sou muito crítico, porque isso é o que faz com que a gente tenha um EAD de baixa qualidade, na maioria das vezes, e principalmente que o povo trabalhe com EAD de R$90, um curso de administração a R$110, R$120 a mensalidade. Então, porque ele paga basicamente o acesso àquela plataforma para o aluno. Então, assim, eu não tenho... tudo bem, para produzir um material desse, igual a gente tem aqui uma estrutura de estúdio, a gente sabe que não é barato. Mas, da mesma forma, é a maneira com que... Por que tem outros países que trabalham EAD, muitas vezes, o ticket maior do que o ticket do presencial? Por quê? Porque é alto valor agregado, porque é o que eu estou entregando ali. E até a gente fez um comentário sobre o G4 Educação. Eu fiz já algumas formações do G4 e eu fiquei impressionado com a qualidade do material. Eu não sou uma pessoa adepta a cursos online, não é algo que eu me adapto tão fácil, mas foram, sei lá, eu fiz uns 10 cursos dos caras já. Pois é, mas o Thiago é um maduro. A hora que ele vai procurar um curso que seja EAD, que seja à distância, mesmo que seja um curso livre, ele está focado, ele sabe o que quer, ele sabe o que vai buscar. Diferente do menino de 18 anos, que chega e vai encarar um material desse. Então, não sabe nem que é a formação que ele quer fazer. Não, muitas vezes ele não teve nem uma orientação para fazer uma seleção de que curso que ele deveria ir, se seria na área de saúde, na área de exatos, ele vai pelo achismo. E muitas vezes ele erra. Sim. E aí ele chega lá, se depara com... Ainda existe muito aquela história de que eu quero um diploma. Sim. Né? E aí ele vai, fica lá 2 anos, faz uma formação EAD, né? Tá preocupado em passar na prova, tá preocupado em... E aí? Chega no final, ele pega o diploma, e aí? Aí o mercado de trabalho não vai absorver esse candidato. Sim. Ou ele vai continuar onde ele estava, trabalhando com o pai, com a mãe, com a empresa, ou ele não vai conseguir, o mercado de trabalho vai falar, não deu certo porque a faculdade não é boa. Não é que a faculdade não é boa, é que ele escolheu a proposta errada. Ele não teve orientação para escolher a proposta certa. O EAD, quando começou, tinha uma proposta muito boa. Esse marco regulatório, é importante frisar, Thiago, que uma das denúncias que teve para que esse processo fosse aberto, não foi só essa, mas uma delas foi da própria BMS. Eu participei de uma reunião da diretoria, onde foi aprovado que a BMS encaminha ofício para o Ministério da Educação pedindo regulação. Quando você fala de cursos de R$90, você está enganado. No Rio de Janeiro tinha curso a R$ 9,99. R$ 9,99. É impossível você fazer qualquer curso, qualquer qualidade, ou transferir qualquer conhecimento a R$ 9,99. A mensalidade. A mensalidade. Não é diária, não, gente. Não, é a mensalidade. Né? Eu não vou longe. Aqui, que nós estamos aqui em Goiânia, eu tenho um amigo que está fazendo uma pós-graduação num órgão público a R$90 o curso. Quando ele me disse isso, eu falei, a mensalidade, ele não o curso. É uma pós-graduação, 360 horas, lato sensu, reconhecida, feita por uma faculdade credenciada. Então, aí eu perguntei para ele, o que você espera aprender num curso desse? Ele falou, não, eu já sei tudo, eu estou lá só para pegar o certificado para ter um acesso de cargo. Entende? Sim. Isso precisa mudar. Quando a gente vai buscar, quando você fala para mim que você vai buscar um curso no G4, você sabe o que você quer, você vai buscar aquele conteúdo, você quer aprender porque vai fazer um diferencial na sua vida profissional. Mas quando você tinha 18 anos, você tinha essa maturidade? Não. É isso. Então, por isso que eu ainda sou muito defensor disso, sabe? O aluno, para ir para o EAD, ele tem que ter maturidade, ou tem que saber estar muito focado no que ele quer. O que você quer? Você quer ser qual profissional? Você consultaria com um médico que fizesse um curso EAD? Fosse formado em medicina por EAD? Vou te dar um exemplo prático disso. Os últimos anos, na verdade, acho que desde sempre, o curso mais vendido no EAD sempre foi pedagogia. Né? E eu sempre brinco isso, o André, meu filho, está com 1 ano, né? E daqui uns dias ele vai para a escola. E eu brinco com a Thaísa que eu falo que quando eu for colocar o André no colégio, a primeira coisa que eu vou pedir é o currículo da professora. Porque como eu trabalho nessa área, eu bati o olho, eu sei onde que essa professora formou, eu sei da capacidade dela de formação. Então, por exemplo, qual que é a capacidade de você construir... beleza, eu tenho os estágios, tenho as etapas e tal. Mas qual que é a capacidade de você construir uma experiência real, prática, com base numa formação EAD em pedagogia? Eu tenho minhas dúvidas. Então, assim, eu entendo as pessoas que fizeram, às vezes dentro da condição dela, igual tem regiões do país que é muito difícil o acesso, como você comentou. Mas, assim, para o André estudar, vai ser um critério que eu vou avaliar. Então, é semelhante a esse caso... Quantos pais fazem isso?
Acho que pouquíssimos, porque as pessoas não têm... A gente está dentro dessa área, né? Então eu tenho os dois lados. Eu tenho o lado empresário da área que trabalha com educação e o lado professor. Então a gente sabe um pouco da realidade que é o mundo de educação. A gente sabe que tem as pessoas formadas que têm conhecimento e as pessoas que são formadas, né? Então, e tem até as que são diploma comprado, né? Então, assim, a gente tem várias anomalias aí nesse meio nosso. Então, é mais ou menos isso. Tiago, vou te dar um exemplo sobre esse assunto. Você está falando do seu filho aí, quando for para a escola, né? Eu moro num prédio, muitas vezes eu estou descendo de elevador, eu encontro às vezes um vizinho com uma criança e tal, e eu sempre pergunto assim, e aí, você está indo para a escola? Você gosta? Você gosta de ir para a escola? Eu pergunto. E às vezes você fala, é chato, você vê o aluno fala, é chato, é bom, a escola tem que ser um lugar de prazer, cara, tem que ser prazeroso para o aluno, ele tem que ir. Sim. Eu vou te contar um episódio que aconteceu comigo em casa. Primeiro, meu filho Lucas, meu filho caçula chama Lucas, quando ele era pequenininho, ele foi para a escola, né? Primeiro ano de escola. Adorava, na hora de ir para a escola, ia brincar, porque tinha os coleguinhas, pegava lancheira, papapá, aquela coisa toda, adorava. Foi um ano maravilhoso. No segundo ano, chegava na hora de ir para a escola, ele foi na primeira semana, na segunda, ele começava a chorar, queria dormir, estava com dor, não sei o quê, não queria ir para a escola. E a mãe não estava entendendo, achando que era birra do menino, que ele ia forçando que ele ia acostumar, que todo pai faz isso. Uhum. Né? Na hora de deixar, tá chorando e tal. Eu falei, tá errado. O ano passado foi tudo bem, vai lá olhar. Ela pegou e ficou, né, oculta. Existe essa modalidade nas escolas de ensino médio, você pode ficar observando, é uma observação, um observador. Ela mesma fez, existem profissionais que fazem isso, mas ela mesma fez, ela ficou observando. E ela descobriu, depois de 2 ou 3 dias, que tinha um colega que mordia o filho. E ele não queria ir na escola por causa disso. O que nós fizemos? Trocamos ele de sala, voltou a adorar. Então, às vezes, tem um detalhe muito pequeno que muda completamente a visão de uma criança na escola e de um adulto também. Então, o adulto, eu falo muito, o aluno precisa de gostar de ir para a faculdade. Ele precisa falar, nossa, que bacana ir para a faculdade. Às vezes você encontra com um aluno e fala, não, que saco, eu tenho que ir para a faculdade hoje. Tem que ser gostoso, cara. Verdade. Olha, eu quero aprender, eu quero olhar o professor falando, eu quero tirar dúvida, eu quero entender. Quando eu estudava, eu me formei em Direito, eu adorava algumas disciplinas e outras eu não gostava de jeito nenhum. Normal. Eu posso culpar o professor? Não, eu acho que não. É natural a gente, na hora que está na faculdade, adorar aquele professor que facilita, né? Mas depois que a gente sai, a gente passa a gostar daquele que dificulta. Eu me lembro dos professores que me apertaram, que me exigiram, e hoje eu sou grato a esses professores. Me lembro dos professores que não fizeram esse trabalho. E me dá vontade de falar assim, eu deveria ter feito melhor, deveria ter me feito mais. Só que naquela idade, naquela época de graduação, a gente não tem essa maturidade. Mas é preciso desenvolver isso. Escola tem que ser lugar que a gente vai com prazer, que a gente vai porque gosta. Seja para encontrar um colega, fazer um network, seja para... Ir pro boteco. Não, pro boteco não. Boteco você vai no final de semana. Mas, Paulo, é interessante isso. Teve uma faculdade que a gente atende, que a gente rodou uma pesquisa, e as pessoas saíam de uma cidade e iam estudar em outra cidade que ficava 80 quilômetros. Pegavam um ônibus, rodava 80 quilômetros, assistia a aula e voltava. Era uma cidade no interior de Minas. E a gente rodou uma pesquisa com os alunos. Sabe qual foi o principal motivo que as pessoas iam para outra cidade? Porque na outra cidade tinha shopping. Então, assim, porque... Mas é interessante... Isso é uma exceção, né, Tiago? Não, mas é muito interessante quando a gente... Eu já fiz muito isso. No começo da conteúdo eu fiz muito isso. Eu e o Guilherme. A gente sentar no boteco, na porta da faculdade, para escutar o aluno. Porque aí é um ambiente... Quando você conversa com o diretor e com o reitor, ele tem uma visão muito apaixonada da instituição. Quando você senta com o aluno e escuta o detalhe, porque o bar, a lanchonete, o shopping, essas coisas ajudam o aluno a estar na... Porque, por exemplo, o aluno ele sai do intervalo, por exemplo, ele tem um shopping do lado da faculdade e ele vai lá lanchar com os amigos. Então isso atrai o aluno. Ótimo, isso é bom. Então o bar que muitas vezes ele vai... Claro, tem a galera que deixa de assistir aula para ficar bebendo no bar ou jogando sinuca, mas tem uma galera também que vai para poder confraternizar, igual a gente estava falando um pouco. Então, assim, eu até puxo um gancho do que você falou. Você acha que o futuro, respondendo a primeira pergunta que eu fiz, você acha que o futuro da educação para as instituições de ensino principalmente, as instituições conseguirem fazer com que o aluno goste de estudar, goste
goste de estar na faculdade? É um desafio isso, hein? Mas você acha que esse é o caminho para o futuro? Esse é o caminho, mas eu não sei se a gente vai conseguir, né? E inclusive para a sobrevivência das instituições, né? Porque eu acho que as instituições precisam disso também para sobreviver. Sim, mas tem muitos desafios aí, não só esse. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente precisa despertar no aluno o interesse e o gostar de ir para a escola. Quando eu falo escola, eu falo universidade, tá? Sim. E Paulo, você como reitor, o que você faz hoje para encantar esse aluno? Isso, você falou o nome mágico. Para trazer ele para perto, para fazer ele brilhar os olhos. Porque a gente sabe que, cara, beleza, a gente como empresa de marketing educacional, a gente consegue muitas vezes atrair. Nosso principal papel hoje é atrair, reter também, ajudar a reter. Mas você como reitor, o que você faz? Como é que são as políticas dentro da universidade também? Que você escute esse aluno, consiga ali entender as necessidades dele. Como é que é seu dia a dia? Também fiquei curiosa para saber como é que é seu dia a dia, o que você está fazendo com esses alunos para ajudar ele a ter esse gostinho a mais. É preciso entender que há um momento muito delicado onde o aluno acha que se ele não gostou do que o professor falou, ele vai reclamar. A gente tem que ter maturidade para isso. Não é porque o professor lançou uma falta, não é porque o professor fez uma coisa que ele não gostou que o professor está errado. Então é preciso saber diferenciar isso. Mas a gente precisa, quer dizer, dentro do que nós temos o quê? Somos obrigados a seguir diretrizes curriculares nacionais. O que a gente pode fazer? Bom, eu posso fazer... Quando eu pego diretrizes curriculares nacionais, a maioria delas me coloca disciplinas iniciais que o aluno não gosta. Então, por vezes, o aluno chega e fala, por que eu estou fazendo direito e tenho que estudar filosofia, eu tenho que estudar psicologia? Que é uma disciplina excelente, filosofia. Acho que todos têm. Tudo bem, mas tem aluno que não gosta. Você vai pegar um engenheiro e vai colocar ele para estudar sociologia. Eu estudei teologia. Então... Na verdade, a questão da filosofia, eu acho que muitas vezes a experiência está mais ligada ao professor do que à disciplina. Porque quando você pega um bom professor que te ajuda a formar o pensamento crítico, é muito legal. Sim. Agora, quando você... Porque está muito, eu acho que mais no método de ensino do que na disciplina, especificamente. Então, você pergunta, o que a gente faz? Bom, uma das atuações é a gente fazer reformulações na matriz curricular, criando, e você usou a palavra que a gente usa dentro da universidade todo dia, disciplina de encantamento. O que é a disciplina de encantamento? É você pegar... Bom, se o aluno optou por fazer engenharia, então eu vou pegar algumas disciplinas de engenharia com professores excelentes, que não são aqueles professores... Porque tem um professor que ele é muito bom de conteúdo, mas às vezes ele tem dificuldade na didática. Mas ele é muito bom professor, tem muito conhecimento. A gente precisa melhorar essa didática dele. Mas tem professor que naturalmente ele não dá uma aula, ele dá um show. Então, o que a gente procura fazer para encantar? Pegar essas disciplinas, que são obrigatórias, e pegar disciplinas de encantamento e colocar nas séries, nos períodos iniciais, para que o aluno, ao chegar à universidade, já comece a ter contato com a formação que ele buscou. Isso é um diferencial. Já pensou? Um aluno de administração chega no primeiro período e já começa a ter contato com a empresa? Um aluno de direito já começa a ter contato com assuntos de direito do consumidor, que é um assunto que é polêmico e toda hora a gente assiste na televisão. Um aluno de engenharia começa a ter contato com a área dele. Isso faz uma diferença. E a gente chama exatamente na academia, a gente chama de disciplina de encantamento, que a gente precisa de ter nos períodos iniciais, pelo menos 2 por período de disciplinas de encantamento. E agora eu quero fazer uma pergunta meio... Não é polêmica, mas se você fosse ministro da Educação por um dia... Por um dia não. Não, um dia não dá, né? Um dia não dá, porque não dá para fazer muita coisa. O que você faria? O que você falaria assim, cara, eu vou mudar isso. Eu preciso mudar isso aqui. Quais seriam as portarias que o Paulo ia soltar? Vamos eliminar algumas. Eu ia deixar as instituições fazerem o que elas fazem de melhor, que é educar. Gente, a carga de uma reitoria, eu perco muito tempo com regulação. Ao invés de eu estar usando o que eu poderia ajudar a melhorar, a criar novas metodologias, a melhorar a qualidade do ensino, eu fico focado em regulação do MEC, em cumprir essa ordem, cumprir aquela obrigação. Então, uma das coisas que eu faria se eu fosse ministro por um dia era tirar esse nó, deixar as escolas mais livres um pouco, com responsabilidade, mas deixar mais livre. Olha, eu assisti. Na segunda reeleição do Barack Obama, eles têm um debate nos Estados Unidos que eu acho que é um lugar que eles têm um país que dá certo e a gente tem que olhar em algumas coisas deles, né? Nem tudo deles é perfeito, mas é um referencial. E eu assisti uma entrevista do Barack Obama que fala exatamente o que eu disse aqui para vocês.
No segundo mandato dele, quando ele foi reeleger, ele foi fazer aquela entrevista famosa que eles têm lá nos presidenciáveis, na véspera da eleição, e o repórter perguntou para ele, se o senhor ganhar, o que o senhor vai mudar no país? Uma pergunta ampla, né? Ele falou assim, eu vou interferir menos na vida do americano. Então, eu ainda acredito que o nosso governo interfere muito na nossa vida. Ele deveria interferir menos. Ele deveria interferir em coisas essenciais como segurança pública. Eu não concordo que a segurança não tem que existir. Tem que existir porque, imagina você não ter segurança de sair na rua. Mas tem assuntos que o governo tem que deixar a iniciativa ser mais liberal. Deixar a gente criar, deixar a gente errar. É assim que a gente faz. A gente erra para acertar. A gente não aprende, não nasce sabendo. Então, se eu fosse ministro por um dia, claro que um dia não dá para fazer isso, né? É uma suposição, mas eu criaria metodologias de dar mais liberdade para as instituições e para as escolas educarem. Perfeito. E eu quero até fazer um paralelo, porque eu também já trabalhei em instituição de ensino. O que a gente vê, eu não vou citar, obviamente, mas o que é uma prática muito comum? Quando tem a visita ali para avaliação do MEC, vamos dar uma maquiada. Então fica tipo assim, um mês inteiro, todo mundo, vamos deixar impecável isso aqui. Só que, cara, tá dando uma maquiada. Não é a realidade do ensino ali, não é a realidade ali da instituição de ensino. Como é que você vê essa prática? Errado. Ela é comum no mercado? O MEC, ele cobra demais ali nessas avaliações? O avaliador, por muitas das vezes, vai pegar no detalhe? Como é que você vê também a questão, vamos falar assim, das classificações? Nota 5 no MEC, nota 4 no MEC. O que você falaria ali no conceito geral? Eu vou te responder essa pergunta te contando uma história. Eu tenho um grande amigo que mora em Uberlândia, ele é avaliador do MEC. E um dia ele estava no meio de uma avaliação e ele me ligou. Falou, professor, eu preciso da sua ajuda. Nós trabalhamos junto muito tempo. Ele falou assim, eu falei, o que foi? Ele falou, estou numa avaliação onde eu estou vendo uma escola fantástica e ela não tem documento para apresentar, ela não tem muitas exigências que eu estou fazendo aqui, ela não tem, mas eu sinto que eles são sérios. O que eu faço? Eu falei, você quer a minha opinião de verdade? Faça o que o seu coração mandar. Porque se a escola é séria, adianta eu ir numa escola que está impecável com a documentação e que eu não sinta que ela está fazendo a proposta de educar? Então, quando você fala, tem maquiagem, olha, eu me recuso a acreditar nisso porque eu venho de um modelo onde a gente tem que apresentar o que tem. Mas existe o outro lado também. Existe o avaliador que não faz o trabalho correto. Esse que era o ponto que eu queria... E aí, olha só como é interessante. No final da avaliação, de toda avaliação, a gente preenche um questionário para o MEC. Mas olha as perguntas que são feitas, se elas não são, no mínimo, tendenciosas. O avaliador cumpriu a agenda? Claro. Quem que não vai cumprir a agenda de trabalho, que ele envia previamente uma agenda? O avaliador cumpriu os horários? O avaliador foi cordial? Todos são. Agora, por que não fazem perguntas objetivas? O avaliador aplicou o instrumento de forma correta? Porque muitos deles não aplicam. Então, existem escolas que fazem? Existem. E eu não concordo com isso, eu acho errado. Eu acho que cada escola tem que apresentar o que ela tem. Olha, eu faço isso. Quando eu comecei na educação, Gabi, a gente tinha o chamado tripé educacional. Ensino, pesquisa e extensão. E em determinado momento o Ministério disse assim, o Ministério da Educação dizia assim, a gente ia muito nas reuniões em Brasília e dizia assim, nós vamos mudar o método. Tem escola que gosta de pesquisa. Tem universidade que gosta de pesquisa. Ela não é boa no ensino, ela faz por obrigação. Tem universidade que gosta de extensão. E tem universidade que gosta de ensino. Deixa cada um fazer o que faz de melhor. Agora, por que eu vou exigir que todas façam as mesmas coisas? Eu concordo com esse modelo. O que você faz de melhor? Olha tão interessante. Você pega um aluno de ensino médio. Ele está lá estudando matemática e português. Ele tira 8 em português e 3 em matemática. O que você faz? A mãe contrata um professor particular para matemática. Não é? Sim. Eu acho errado. Deixa ele, dá um jeito dele passar na matemática. Investe no português, que o menino é brilhante no português. Pega o matemático, ele é bom em matemática, ele é ruim em português. É potencializar as virtudes. Potencializar a virtude, deixar ele desenvolver o que ele tem de melhor. Eu já vi várias situações onde o aluno, a gente às vezes segura o aluno em uma situação que ele não vai exercer a profissão. Vamos potencializar ele no que ele é bom. Eu tenho esse pensamento. Eu vou ser um pouco mais crítica aqui. Vamos embora. Vamos lá. Vamos falar do ensino médio. Você vai lá, você vai simplesmente ficar bom nas matérias para poder passar no vestibular.
Então, você não tem nada que vá trabalhar, por exemplo, suas virtudes, você aprender a ser criativo. Eu só tenho literalmente a parte técnica e o ensino ali feito para passar no vestibular. A gente teve o Enem, a primeira fase, agora, nesse final de semana passado. O que eu percebi? Hoje, realmente, ensino médio ele é feito ali muitas das vezes, principalmente para o setor privado ali, feito para o aluno passar para o Enem. Mas nenhuma faculdade, em nenhum ensino médio, em nenhum lugar eu vejo que ele está importando ali para criar ali um ser humano que, sei lá, vai mexer na parte criativa. Porque a gente pode ter bons alunos, por exemplo, que é um excelente pintor. Tá, e aí? Esse vestibular está preparando o cara para exercer isso? Ele pode fazer um curso de artes cênicas, pode fazer um design da vida. Mas o que eu percebo? Eu percebo que às vezes a gente valoriza muito essa parte. Nossa, passar no vestibular, fazer faculdade. Então, assim, a crítica que eu faço é como que o vestibular... Claro, a gente tem processos seletivos que pode ser feito à base da entrevista, né? Como que eu vou avaliar esse candidato somente com ali o passar da prova? Tá, você está falando de valores de cada um tem que carregar. Eu puxo só um ponto antes. Assim, algumas instituições fazem um trabalho de orientação profissional e teste vocacional, que eu acho um trabalho legal. Eu acho que não é a solução, mas é um pontapé. Tem algumas outras instituições, eu já participei de alguns projetos de maneira ativa, que é o Dia das Profissões, o Espaço das Profissões. Tem várias instituições que fazem ações como essa, que eu acho que são ações que ajudam um pouco a te dar uma noção do que aquela área faz. É porque assim, quando você tem, sei lá, seus pais são advogados e você cresce dentro do escritório deles, você sabe como é que é a dinâmica. Seus pais são dentistas, você está acostumado a ir no dentista, você sabe como é que é. Seu pai é médico. Agora, quando você não tem referência nenhuma, às vezes você não tem um tio, não tem um padrinho, não tem ninguém que é dessa área, mas você quer entrar na área porque é algo que te interessa. Sei lá, você quer ser arquiteto. E aí você quer ser arquiteto, mas você não tem base nenhuma de arquitetura. Como é que eu vou conhecer um pouco mais do que o arquiteto faz? Então, eu acho que esses testes, esses eventos, acho que ajudam um pouco a direcionar isso. Mas isso, assim, são exceções. Eu já participei de algumas instituições que fazem projetos desse tipo, mas eu acho que, assim, a grande maioria que eu fui eram eventos rasos, eram coisas rasas, assim. Eu te dou às vezes uma palestra falando o que um engenheiro civil faz. Uhum. Beleza, mas tem como você levar na obra? Saber tipo, explicar na prática como é que é uma demonstração, uma vivência. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Fantástico. Assim, é isso, Thiago. Olha só, quando a gente fala em teste vocacional, muitas escolas fazem o teste vocacional. Uhum. E depois? Ela faz um teste vocacional e vê que o aluno tem facilidade em exatas. Mas exatas é muito amplo, né? Ele vai para onde? Ele vai para arquitetura, para engenharia, para matemática industrial, ele vai para onde? E aí é onde a gente volta a falar da liberdade educacional, né? Muitas vezes, se esse aluno no ensino médio, porque não adianta fazer teste vocacional dentro da universidade. Esse era o ponto. Eu vou fazer teste vocacional, tem que ser lá no ensino médio. Então, mas isso... Eu fiz teste vocacional a partir do momento que começa a falar. Eu fiz o primeiro ano só. Mas isso eu acho que talvez foi uma perda que nós tivemos, que foi o novo ensino médio que foi cancelado, né? A gente teve uma suspensão do novo ensino médio, que teve... nós teríamos o novo ensino médio com as formações intermediárias que iam ter. Era muito comum, quando você pega profissionais que fizeram Cefet, ensino médio no Cefet, por exemplo, a maioria foi para a área que ele fez uma formação ou algo correlato na formação que ele fez intermediária no Cefet. E o novo ensino médio tinha uma pegada dessa. Então, o aluno, eu esqueci o nome agora, mas o aluno escolhia, né, a área do conhecimento que ele queria ir e ele ia desenvolvendo projetos dentro dessa área no novo ensino médio. Eu sei que o SESI, por exemplo, tem ainda essa mesma estrutura, até porque ele tem toda a estrutura do Senai, mas eu sei que foi tirada essa obrigatoriedade, eu realmente não tenho como em que pé que está essa questão do novo ensino médio. Mas eu sei que foi tirado para ser revisto esse processo do novo ensino médio. E eu acho que esse era um bom caminho, pensando no que o aluno vai seguir como próximos passos. Eu trago um exemplo que é do meu sobrinho. Meu sobrinho está no 2º ano do ensino médio e ele é do grupo de robótica do SESI. E é muito interessante porque no ano passado ele estava no time de projetos
Então ele foi para a parte de fazer projetos do robô lá, que eles têm um robô do campeonato de robótica. E esse ano ele tá no time de desenvolvimento, de programação. Então, assim, ele tá tendo experiência com a parte de projetos, isso no ensino médio. Então, quando você conversa com ele, ele já tem 2, 3 cursos ali muito bem claros para ele que é a área sabe que ele onde quer que ele seguir. vai. Uma engenharia mecânica ou uma engenharia de software, alguma coisa do tipo, ele já está muito bem definido dentro dali. Só que isso, a gente está falando assim de, sei lá, igual, vou trazendo um exemplo do SESI. Tem 4, 5 times de robótica, cada um tem 10 alunos, então tem 40 pessoas de uma instituição que tem 1.500 alunos. Então, assim, é um desafio muito grande, porque foi muito do que a gente falou aqui. Esse aluno, ele chega com 18 anos sem ter a mínima ideia do que ele quer cursar. Então, é muito difícil, porque mesmo com teste vocacional, com feira, com não sei o quê, ele faz 2, 3 anos de curso e quer trocar de curso. Igual eu fiz engenharia elétrica um semestre à toa. Então, aí você está falando de desenvolvimento de habilidade, né? Você pega um aluno do ensino médio e começou a desenvolver a habilidade nele. Mas ele não pôde atrapalhar toda a regulação do ensino médio. Ela fez isso complementarmente. Sim. Ok, eu acho fantástico. Mas quantas fazem isso? Poucas. A maioria vai pelo tradicional. E o tradicional não permite que você, muitas vezes, faça o desenvolvimento dessa habilidade para já direcionar ele e diminuir a chance de erro na graduação, que é um diferencial. Tiago, eu fui convidado, eu fui numa delegação de reitores que foi visitar a educação em Israel. E tem muita coisa de diferente do nosso. Dá para a gente fazer aqui? Bom, seguindo a regra do MEC, não. Mas o que eles fazem de diferente lá para desenvolver a habilidade? Eles vão no colégio de ensino médio, pegam o grupo de alunos que tem um X nível de notas acima, tiram ele dessa disciplina, desse conteúdo e dão uma imersão. Eles ficam 3 meses internos no instituto que fala só, um exemplo, sobre robótica. Dali você já começa a separar aquele aluno que tem aquela baita daquela habilidade. Detalhe, ele não fica prejudicado no ensino médio. No nosso modelo, se eu faço um negócio desse, o aluno toma bomba aqui no ensino médio. Porque ele tem que fazer o ensino porque médio. Porque é base por notas. Pô, mas eu estou dando um conteúdo extra muito melhor para o aluno. Eles têm as universidades que têm cursos rápidos. Não são cursos de 4 anos, de 5 anos. Ela te dá a formação de no máximo em 1 ano. E detalhe, você pode voltar e fazer outra. É uma universidade. Por que a universidade tem que ser 4, 5, 6? Então lá tem esse modelo. E tem aquela tradicional que faz com 4, 5, 6. Mas ele tem uma universidade, você vai lá e fala, eu quero fazer um curso de marketing de 3 meses. Esse é o que você vai lá e faz. E te dá uma certificação. Mas não é, a preocupação deles não é a certificação, é o conhecimento. Então eu tive a oportunidade de visitar institutos que fazem um trabalho de complementação, de desenvolvimento de habilidade. O que nós não temos. A gente tem pouco. Esse que você fala, esse exemplo que você traz aí do Senac, provavelmente é isso. Só que numa escala menor. Mas é um desenvolvimento de habilidade paralelo ao conhecimento do ensino médio, às regras do ensino médio. A gente precisa ter mais isso. Mas para isso a gente precisa ter liberdade. É por isso que eu digo, assim, a questão do novo ensino médio, eu, pelo menos no papel, eu achei um projeto interessante e que foi um projeto que eu vi que não... Porque isso eu acho que ia refletir na educação superior, com o nível do aluno que ia chegar no nível superior. Com certeza. Então, assim, isso ia fazer muita diferença. Com certeza. Ô, Paulo, até... avançando um pouco mais para a reta final do nosso bate-papo, queria trazer queria pegar um pouco sua percepção sobre essas mudanças que a gente está falando sobre o futuro e quando a gente pensa no uso da inteligência artificial na educação superior, no uso das tecnologias, porque a tecnologia já vem desde a minha época de graduação, mas antigamente eu tinha que fazer uma apresentação no PowerPoint, agora eu tenho uma IA que faz o slide em 5 segundos, eu precisava pesquisar alguma coisa no Google, ou eu ia na biblioteca, eu tinha até o cartão da biblioteca lá da universidade. Agora o cara tem uma IA que te entrega o arquivo pronto para você imprimir. Cara, como é que tá essa parte na área acadêmica mesmo? Imagina, você ia pesquisar no Google, eu ia para Barça. Isso que eu ia falar. Mas eu peguei Barça ainda. Eu peguei Barça. Não tenha dúvida, né, Thiago? A Manuela que tá aqui com a gente no estúdio, ela não sabe nem o que é Barça. Barça é uma enciclopédia que o vendedor passava. Entendeu? Então, assim, é diferente. Eu assisti um jovem falando, um jovem com especialidade em IA. Claro, é o assunto da moda, é o assunto que está em voga, é falar em IA, né? IA tá bacana e tal. E a gente tem que aceitar, é um novo modelo, né? Não é resistir a ele, pelo contrário, é abraçar, é abarcar e fazer dele o melhor possível e usar tudo o que é positivo. Mas algumas coisas a gente precisa de fazer uma reflexão.
Esse jovem falou assim, numa fala que eu estava assistindo, ele falou assim, olha, até 2000... Nós já estamos dentro da IA, ok. Ele falou, até 2029 nós vamos ter um plano de ensino formatado para a necessidade de cada aluno da universidade. Ou seja, o plano de ensino que eu vou ensinar marketing para você vai ser diferente do Thiago. Porque eu vou pegar todo o seu histórico de conteúdo, histórico de notas, e vou preparar específico, reforçando as suas fraquezas e destacando as suas habilidades. Ok. Então, segundo ele, as escolas nós vamos ter um plano de ensino focado para cada aluno, então por que eu me preocupar mais? Eu entendi, eu perguntei para ele, falou, então nós não vamos precisar mais de professor. Você acredita nisso? Não. A IA ensina a gente a pensar? Não. Ela dá a resposta Ela dá pronta. informação. E ela dá informação porque alguém deu a informação para ela. Alguém Muitas das alimenta. vezes, quem que alimentou? Será Alguém que a informação estava boa? Alguém alimenta. Porque a gente vê que tá meio enviesada algumas... Sim. A gente não vai entrar aqui na Ainda parte. há, né? Muito avançou. Muito. Mas ainda há algumas coisas. Então, o que me preocupa, ou me atrai, eu não sou contra a IA, pelo contrário. Eu acho que ela vem e a gente tem que usar. Mas tem que saber fazer com responsabilidade. E, acima de tudo, a escola não vai deixar de existir, o professor não vai deixar de existir. Porque a IA não ensina a gente a pensar. Ela entrega informação. E aí, com a informação, a gente pensa. O professor ensina a gente a pensar. O professor ensina, estimula você ao raciocínio. A IA não. Aí você vai lá e pergunta para ela, que cor que é isso? Ela te fala. Como é que eu faço aquilo? Ela te entrega. Não, e assim, eu até estava numa palestra semana passada, falando sobre esse tema, que é um estudo do Gartner falando sobre isso. Que as pessoas estão perdendo a sua capacidade de construção crítica por conta da IA. E é muito interessante porque uma tendência é que as empresas vão começar a fazer testes de habilidades reais. Por quê? Porque as pessoas hoje só têm habilidades artificiais. Então, você tira o computador e a capacidade própria de construir um texto, a pessoa não dá conta. Não dá. Eu tenho uma curiosidade, assim, eu estava vendo sobre o tema da redação, e eu tenho uma curiosidade de saber como é que está o nível da redação do Enem, por exemplo. Porque assim, eu sei que tem muita gente que estuda e se prepara para isso. Mas tem muita gente que quando você bota esse cara para construir um texto autoral, ele não dá conta. Quando você pega as legendas de post no Instagram, ou qualquer coisa do tipo, Sim. a galera, hoje em dia é tudo artificial. É isso. Então, assim, isso eu acho que é um desafio enorme, assim. E por isso que eu acho que cada vez, eu acho que o professor vai ter mais valor. Eu acho que a IA é extremamente importante para a gente. Mas a gente tem que saber usar ela de forma correta. E às vezes o jovem que chega na universidade usa ela de forma errada. Ele usa ela para construir os instrumentos que ele precisa. Não é isso. Ela tem que servir como um apoio. Exato. Mas eu não posso perder a capacidade de pensar, de raciocinar e de criar. Isso é o diferencial. E aí é que está o papel do professor. Mostrar para o aluno, falar assim, Gabi, bacana, Gabi, usa a IA. Mas não é só isso. Então eu acredito na IA. Eu acho que foi uma ferramenta muito boa. Mas eu não acho que o professor, o aluno, a IA não ensina a gente a pensar. A IA não ensina a gente a raciocinar. Depois coloca a sua IA no modo socrático. Você vai dar uma viajada assim, mas é muito legal, muito legal. Mas, claro, obviamente, a gente tem que pensar também nessas questões. Como é que vão se formar esses profissionais, por exemplo, que estão na faculdade, utilizando a IA? O que eles vão ter de senso crítico? Como é que eles vão construir um raciocínio, pensar na profissão? Porque muitas das vezes, o suor da gente é o que vai fazer a gente ficar bom. Então, quando a gente tem um acesso muito facilitado a determinados assuntos, que eu falo, tipo assim, nossa, na época que eu fiz o TCC, gente, eu tinha que ler artigo e artigo, pensar em estrutura. Hoje não, você joga ali e fala assim, Entrega pronto. me dá aqui, por favor. E olha que, se a gente analisar também, agora eu vou fazer até uma crítica. Às vezes, o que a própria IA entrega é melhor do que aquilo que a gente teria capacidade de desenvolver. Então, a gente fica, tipo assim, naquele dilema. Até quando usar, quando vai ser enviesado, mas eu acho que isso é uma parte que a gente vai pensar, assim, para o futuro também. Thiago, quer partir pro bate-bola com ele? Vamos lá. Agora é rápido, hein? Agora é rápido, Paulo. É raciocínio. E essas são perguntas rápidas, assim, então Posso usar IA? Não, essa tem que ser autoral. Não pode usar. Não Essa vai pode ser usar. autoral. Então vai. Cara, primeira pergunta o que significa educação para você em uma palavra? Libertação. O que tira seu sono hoje em relação à educação? O futuro. Um conselho que você daria para um jovem reitor?
Crie algo diferente na universidade. Saia do tradicional. Se você pudesse mudar alguma coisa hoje dentro da sua instituição, o que seria? Eu ofereceria mais network para os alunos. Uma faculdade boa é aquela que Muda o futuro das pessoas. Uma instituição que te inspira. UniGoiás. Eu sou filho da UniGoiás, não tem como ser diferente. Eu acredito nisso. Não, esse é legal, mas assim, vou até corrigir minha pergunta. Uma instituição que você olha, e pode ser aqui ou no mundo, que você é um cara que eu sei que você já foi para vários países do mundo, inclusive para viver educação. Alguma instituição que você olhou e falou, cara, se isso daqui, a gente fizesse isso no Brasil, igual você comentou o exemplo de Israel. quer copiar o modelo de ensino. Se a gente fizesse isso aqui no Brasil, ia ser incrível. Eu conheci um instituto tecnológico em Moscou. Isso me chamou a atenção e eu gravei na minha memória vendo um cientista de 21 anos. E aí se falar assim, o que você teria coragem de fazer ou de enviar um filho? Isso. Eu acho que, e engraçado o quanto é diferente. E nessa visita eu encontrei um brasileiro e perguntei para ele, olha a minha capacidade idiota, né? E como é que você validou seus documentos para vir para a Rússia? Porque a língua é diferente, né? Ele falou que tinha terminado o mestrado na Universidade Federal do Paraná. E aí eu falei, como é que você validou seus documentos para vir para cá? Ele falou, validar o quê? Que ninguém quer saber de documento, não. Foi uma pancada que ele me deu, né? Aí a gente foi fazer uma visita a um laboratório, tinha um rapazinho lá. Todo mundo, uma equipe enorme, um rapazinho. Aí o pessoal apresentou, ele é o cientista. Aí, um dos tradutores, nós demos uma pergunta, eu estava numa comitiva, tinha outros reitores, e perguntou para ele como é que ele buscava recursos, né? Que é um tema tão comum aqui para a gente. Como é que você busca recursos para o seu laboratório, para suas iniciativas, para suas pesquisas, né? Para desenvolver tecnologia, porque é tecnológico, o laboratório dele é tecnologia. Aí ele devolveu a pergunta, eu não entendi. Aí a pessoa foi, como é que você busca dinheiro para comprar equipamento e tal? Eu vou na reitoria e peço. Ou seja, é ilimitado. Eles acreditam naquilo. Então não tem dificuldade, não tem que provar nada. Muito bom. Eles são todos imbuídos de serem honestos, serem corretos e estarem imbuídos no projeto de melhorar. Então você fala assim, o que uma instituição te brilha os olhos? Esse instituto tecnológico que eu conheci em Moscou me chamou a diferença porque é totalmente diferente de tudo que eu já conheci. Legal. Paulo, a gente está encerrando o nosso episódio de hoje. Eu e o Paulo, a gente tem uma... Quando a gente encontra para tomar café, vai horas. Então, não, assim, eu só acho que ele tem que vir aqui pelo menos assim, uns 5 episódios, porque a gente... Cara, o cara é incrível, o cara é sensacional. Eu fiquei pensando assim, gente, tem tanta coisa para perguntar. Tem tanta coisa para perguntar aqui. E nessas horas não cabe, tanto, cara. Né, que... Não... Eu falei assim, sabe por que você fica com aquele gostinho de, poxa, eu devia ter perguntado tanta coisa? Verdade. Não, pô, eu tô à disposição. Eu adoro conversar sobre educação. Não, e assim, aquele episódio com um profissional de uma instituição pública, eu vou provocar. Eu acho. Se quiser. Eu vou provocar. Eu vou até te ajudar, te dando sugerindo alguns nomes. Beleza, combinado. Que é mais apimentado, sabe, mais acalorado. É outra discussão, tá? Vou chamar o Edivar. Tá, mas tem nome mais apimentado. Olha, é outra discussão, é outra pegada. Mas eu tô pronto. Combinado. Olha, eu acho que aí é briga de cachorro grande. Eu vou me abster, mas eu vou deixar só... O Paulo, ele vai me representar aqui. Paulo, mas agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo bate-papo. Foi uma enorme satisfação te ter aqui. Foi muito bacana o bate-papo. E pode ter certeza que vai vir outros convites aí pra gente poder falar novamente. Obrigado, Gabi. Obrigado pela participação aí também com a gente. Tiago, agradeço pelo convite. Agradeço você pela mediação aí, Gabi. Foi fantástico ver a sua visão. Você é uma jovem brilhante. Obrigada. Né? Engenheira atuando no marketing. Significa Curioso, que você tem muitas habilidades. Curioso. Agradeço muito o convite. Estou à disposição. Se quiserem fazer um outro debate, é só me chamar que eu venho. Tá bom? Obrigado, Paulo. Valeu. Obrigadão.